E aí, pessoal, beleza? Fiquei devendo ontem um vídeo para vocês, né? Mas essa semana foi bem corrido, então tô gravando hoje no sábado, tá? Então, vou fazer a análise e a correção da prova do concurso municipal de Petrópolis, tá? Essa prova foi aplicada em 2012 pela Fundação Dom Sintra, que me pediram para resolver essa prova aqui, tá bom? Vou pedir para vocês se inscreverem no canal, compartilhar, tá? Curtir, isso é muito importante para que o canal continue crescendo. É um canal pequeno, está crescendo devagar, eu preciso que ele cresça, tá? Porque é complicado, pega tempo para eu preparar esses vídeos. Eu preciso estudar, eu preciso pesquisar, não quero trazer uma coisa aqui para vocês que eu não tenha fundamento, que não tenha uma base, né? Uma explicação correta. Então, tanto que muitas coisas que eu digo, olha, isso daqui eu não encontrei, se alguém puder deixar nos comentários, porque eu não quero trazer uma coisa assim que eu não saiba, né? Uma coisa que eu não tenha certeza. Então, por favor, me ajudem a fazer com que o canal cresça cada vez mais. E eu vou deixar também o link para o grupo do WhatsApp, tá? Ali na descrição do vídeo, que é um grupo onde a gente troca ideias, onde a gente tira dúvidas e também é onde eles me mandam, as pessoas me mandam, então, sugestões de provas para eu fazer análise aqui nos vídeos, tá? Lembrando que não é só para professores de inglês que estão visando algum concurso, tá, gente? Quem vai fazer vestibular, vai fazer Enem, vai fazer qualquer prova internacional, qualquer concurso que tenha prova de inglês, pode entrar lá no grupo, pode me contatar, pode pedir dúvida, enfim, se quiser fazer uma aula também específica para alguma coisa, entra lá no grupo, me chama no privado que a gente conversa, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a análise da prova aqui de Petrópolis. Então, para começar, nós temos um texto aqui que fala sobre English as a Second Language. O que eu achei interessante aqui destacar é a diferença entre ESL e EFL, né? Eu não sei se muitas pessoas sabem essa diferença, mas a diferença entre English as a Second Language e English as a Foreign Language, tá? Então, English as a Second Language é quando o inglês é ensinado, por exemplo, no país onde o inglês é falado. Então, digamos, você vai para os Estados Unidos para aprender inglês, você vai para o Canadá para aprender inglês, você vai para a Austrália fazer um curso de inglês. Daí é English as a Second Language. Agora, English as a Foreign Language é quando você aprende inglês num país que o inglês não é uma língua oficial. Então, você está aprendendo inglês aqui no Brasil, por exemplo. Então, a gente chama de English as a Foreign Language, tá? Então, aqui fala do English as a Foreign Language, né? Como que ele cresceu, como que ele se desenvolveu historicamente fora da Inglaterra, né? Porque fala bastante do Império Britânico aqui, depois que foi para os Estados Unidos, enfim, nas colônias, né? Então, se espalhou para os Estados Unidos, Austrália, Canadá, Nova Zelândia, enfim. Então, vamos direto para as questões, que daí depois a gente volta para o texto para achar onde é que está sendo dito aquilo ali, né? Então, aqui, 31. Teaching English as a second language in British colonial days was associated with the fact that. Então, ensinar inglês como uma língua, como segunda língua nas colônias britânicas era associado com o fato de. Bom, se a gente voltar aqui no texto, aqui, ó. Aqui, ó. The imperial strategy typically involved the identification of an existing social elite. Ó. Então, uma elite social a qual seria oferecido um currículo, né, para cultivar não apenas as habilidades linguísticas, mas também, né, uma apreciação dos costumes britânicos, né, então, valores culturais, a literatura se tornaria uma vertente importante no currículo, enfim. Então, tudo isso teria um papel social envolvido no ensino da língua inglesa, né? Então, aqui seria relacionado a um prestígio social maior. Então, a letra C, tá? Não tem nada a ver porque os aprendizes se recusavam a aprender a sua primeira língua, nada a ver, né? Porque eles queriam estudar inglês num país estrangeiro, também não, tá? Porque
English era a língua materna, né, a língua nativa da colônia, não, pelo contrário, né, ou porque era considerada uma segunda língua, não, porque era uma questão de prestígio social eles falarem inglês nas colônias britânicas, né? 32. ESL teaching as applied by the British was associated with. Então, o ESL, English as a Second Language, né? O ensino da língua, né, aplicado pelos britânicos era associado com o quê? Então, se a gente voltar aqui, ó, no segundo parágrafo, aqui diz que a primeira vertente do ensino da língua inglesa surgiu da necessidade do Império Britânico em ensinar os locais, né, os nativos, para permitir que eles tivessem, a administração britânica tivesse grandes áreas com pessoas que falassem o inglês, para eles terem essas pessoas, né, esses serviçais, esses colonos deles, né, que eles entendessem eles, né, como é que eles iam colonizar um local se as pessoas não falavam inglês, não iam entender o que eles estavam falando, né, então, na verdade, aqui diz bem claro, ó, que surgiu por causa da necessidade do Império Britânico de se fazer entender. Então, aqui é a letra A, ó, a necessidade administrativa do Império Britânico, tá? Não tem nada a ver com investimento educacional, tá? Porque eles não tinham essa intenção, a intenção deles era colonizar, né? Não era criar uma elite nos países estrangeiros, não era ensinar as variações do inglês, e também não era falta de valores religiosos onde eles estavam colonizando. Na verdade, era as necessidades administrativas do Império Britânico, aonde eles estavam colonizando, eles precisavam se fazer entender, simplesmente isso, né? The fact that there was no strong need to impose a metropolitan spoken standard of the English language in colonial times. Então, o fato de que não havia uma grande necessidade de impor, né, o aprendizado do inglês nos tempos de colônia, então aqui isso daqui está no terceiro parágrafo, eu tenho minhas anotações aqui, por isso que cada pouco eu dou uma olhada aqui para o lado, tá? Inclusive essas anotações eu disponibilizo lá no grupo do WhatsApp, tá, para o pessoal? Então, quem tiver interessado é só entrar lá no grupo, tá? Então, aqui, ó, isso daqui está bem aqui nesse terceiro parágrafo, ó. Nos tempos coloniais não havia uma necessidade, uma grande necessidade de impor esse inglês padrão, né? Então, muitas variações do inglês surgiram, os então chamados novos ingleses, né? As novas variações. Essas variações surgiram com o contato dos idiomas locais, né? Então, isso permitiu, já que não tinha essa grande necessidade, né? Permitiu o desenvolvimento, tá aqui na letra B, ó, de muitas variações locais do inglês através do contato com os idiomas locais. Então, está aqui exatamente o que está lá no texto. Se você souber localizar a informação, até praticamente com as mesmas palavras, né? 34. From the text above, it can be inferred that the teaching of ESL aims at. Então, do texto acima pode ser entendido, pode ser afirmado que o ensino da língua inglesa tem como objetivo o quê? Eliminar o uso de diferentes idiomas associados com os papéis sociais que os falantes têm, enfatizar o uso do inglês como com propósitos de leitura, ensinar as várias variações, fica feio falar, né, do inglês, evitar a troca de idiomas, né, que tem lá que eles começam com um idioma numa frase e terminam com outra, ou preparar os alunos para falar, interagir em inglês, esse aqui, né, preparar os alunos para interagir. Veja bem, você pode deduzir do texto, não é que vai estar lá no texto, né? Então, cuidem com os enunciados, né? It can be inferred, pode ser deduzido do texto, pode ser concluído pelo texto, pelo que está no texto, né? Por que eles ensinam inglês como English as a Second Language?
In the North American approach to the teaching of English, the concept of ESL. Então, aqui já é North American, tá? Então, aqui a gente tem que voltar lá no texto e ver como é que foi a questão do ensino do inglês na América do Norte. Então, isso daqui tá mais aqui para o final, ó. A quite different approach to ESL arose in the USA and later in countries such as Canada, Australia, and New Zealand, where generations of immigrants had to be assimilated and equipped with a new national identity. Então, aqui nesses países, mais tarde, a necessidade foi pela questão da imigração, né? Que eles tiveram que se adaptar. Então, aqui foi relativo ao quê? A imigração aos Estados Unidos. Então, aqui, letra D, tá? Depois nós temos aqui, ó, answer question 36 about ESP. ESP é English for Specific Purposes, tá? Inglês para fins específicos, né? Então, é aquele inglês que é ensinado especificamente para um fim. Por exemplo, se você vai ser guia turístico, você vai aprender as frases, os diálogos específicos para você ser guia turístico. Se você vai trabalhar num hotel, você vai aprender como atender os hóspedes no balcão, na recepção, ou como que você vai resolver problemas de hospedagem, de quarto ou de pagamento, enfim, de reservas de quartos, enfim. Se você vai trabalhar num restaurante, como que você vai fazer pedido de pratos, ou você vai aprender os cardápios em inglês, enfim. Isso é English for Specific Purposes. Então, aqui está falando sobre English for Specific Purposes. Só que se você prestar atenção na pergunta, você praticamente não precisa ler. Ou, o que eu acho mais importante aqui desse texto, é o que se transformou num lema, né? Aqui do English for Specific Purpose. Tell me what you need English for, and I will tell you the English that you need. Então, me diga para que você precisa o inglês, e eu te falo o inglês que você precisa, né? Então, me diga para que você precisa o inglês, que eu vou te ensinar só o inglês que você está precisando. Então, qual é o objetivo do ESP, do English for Specific Purpose? Então, é a letra B aqui, ó. Porque não é facilitar a gramática, tá? Não é traduzir efetivamente, não é que envolve criança, né? Não tem nada a ver com children. Então, ver children ali já elimina, tá? Não tem nada a ver com games também, né? Então, o que que é? É enfatizar, é melhorar a habilidade dos alunos em usar o inglês confortavelmente numa situação específica, in a particular situation. Então, é isso daqui. In order to teach reading, aqui ó, a fim de ensinar leitura in a foreign language, a teacher does not, cuidem com esses not, gente, esses not matam, tá? Ela não tem que focar no quê? Para ensinar leitura numa língua estrangeira. No que você não precisa focar, tá? No conhecimento prévio do aluno, nos elementos de coesão do texto, no contexto no qual o texto é apresentado, no significado de toda e cada palavra do texto, nos elementos gráficos do texto. Você tem que focar no conhecimento prévio do aluno, nos elementos de coesão para o texto fazer sentido, né? No contexto que o texto está sendo apresentado, nos elementos gráficos, que é aquilo que eu sempre digo, né? Da questão do skimming, né? O que está em negrito, o que está em itálico, o que está sublinhado, se tem números, se tem gráficos, se tem figura, qual é o título. Agora, você não precisa fazer o aluno traduzir cada palavrinha do texto para ele entender. Ele tem que entender a ideia geral. Então, aqui você não precisa focar, tá? E aqui, ó, vem uma pergunta que é exatamente a mesma, só que aqui vai dizer o quê? Do listening, tá? A mesma coisa, o que que você não precisa focar? Então, o que que você não precisa focar? Transcrever cada palavrinha do listening, porque você vai preparar os teus alunos com o vocabulário que vai ser estudado no listening, você vai organizar perguntas, tá? Com informações específicas sobre aquele listening que eles vão ouvir.
você vai ressaltar elementos daquele listening, você vai colocar quais são os papéis, qual é a situação social que está acontecendo ali na hora do listening. Você não vai simplesmente dar o play num listening que os teus alunos não sabem o que está acontecendo. Você tem que dar uma introdução. As duas pessoas que vão falar estão no restaurante, ou elas estão num hotel, ou elas estão assistindo um programa de televisão. Você vai dar um contexto para os teus alunos, né? Mas você não vai pedir para eles transcreverem cada palavrinha do que eles estão ouvindo. Então, é uma pergunta muito semelhante à anterior, tá? Então, letra C. E nós temos outro texto aqui. Leia o seguinte texto para responder da 39 a 50. Isso daqui eu achei bem estranho, porque olha aqui, se você voltar lá no primeiro texto, vou voltar devagar, porque senão eu vi uns outros vídeos que eu voltei muito rápido, acho que todo mundo ficou tonto, né? Aqui, ó, diz assim, ó. Leia o seguinte texto, de acordo com ele, responda as perguntas 31 a 55. Isso aqui não bate. Como assim 31 a 55? E daí aqui nós temos um texto que diz para responder, ler e responder até a 50. Não tá certo isso daqui, né, gente? Ó, da 39 a 50, como assim? Não era até 55 o outro texto? De agora é da 39 a 50? Mas tudo bem. Então, aqui fala um pouquinho do Brasil, né? Um texto de economia, tá? Aqui tem algumas palavras que a gente tem que saber ou deduzir, né? Então, vamos lá. Então, aqui fala das duas últimas décadas, de política, do GPD. GPD é Produto Interno Bruto, tá? Algumas coisas que vocês têm que saber. Vamos ver aqui. Então, aqui na 39. Choose the option with all three words cognate to Portuguese. Então, como está dizendo aqui, cognate. Então, a gente deduz que sejam cognatos verdadeiros, né, e não os falsos. O que é um cognato? Cognato é uma palavra que ela é escrita praticamente igual ou igual ao português e que ela significa a mesma coisa. Então, analisando aqui as palavras que a gente tem nas alternativas. Decades dá para deduzir que são décadas. Forecast não é parecido com nada do português. Economy dá para deduzir. Poverty dá para deduzir que é pobreza, alguma coisa parecida. Gap não. Action dá. Average não, média, né? Reduction, population, person, inequality, sister não. Ah, mas eu sei que sister é irmã, tá? Mas ela não é um cognate, tá? Annual, coefficient, consequently. Essa aqui. Letra E. 40. In the statement, over the last two decades, thanks largely to government policy, the poverty rate in Brazil has halved. Isso aqui é reduziu pela metade, tá? Vem de half, metade, ou half, né? Você tem uma pronúncia mais britânica. É correto dizer que o verbo sublinhado, vou até voltar aqui, ó. Que o verbo sublinhado, o tempo verbal sublinhado, significa dar o sentido do que. Gente, não tem verbo sublinhado, tá? Nem lá no texto, ó. Se você voltar, você não acha o verbo sublinhado, tá? Erro novamente para a prova, tá? Mas como o último, aqui a gente tem ou thanks, né? Ou has halved. Então, isso daqui é present perfect, né? Porque eu tenho o auxiliar have mais o verbo na terceira coluna. Então, é present perfect. Então, dá para deduzir que ele está querendo passar uma ideia do quê? Que parou de acontecer? Não. O present perfect, ele sempre vai ter algum reflexo do presente. Has relevance to the present. Aqui, né? Has relevance to the present. Então, tem a relevância no presente, mas vamos olhar as outras.
Aconteceu há 20 anos atrás? Não, não é que ele aconteceu há 20 anos atrás. Ele aconteceu durante os últimos 20 anos, tá? É bem diferente. Continua acontecendo no presente? Não, não é que continua acontecendo no presente, tá? Tem relevância no presente, ele tem um reflexo no presente, mas não dá para deduzir que ele continua acontecendo. Senão seria present perfect continuous também, né? Eu acredito. Aconteceu antes de outra ação no passado? Não, daí seria past perfect, né? Então aqui é B. Fechou, né? Fechou. 41. Na afirmação, 8.5% of Brazil's population still live on less than 70 reais per month. The verb form live. Tá, o live ele vai concordar com population, tá? Mas nós temos uma observação aqui. Population, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. A palavra population in English, ela pode concordar tanto com singular como plural. Então, aqui no texto estaria certo tanto colocar live como lives, tá? Os dois estão corretos. Eu posso concordar com plural, como se fosse they, e eu posso concordar com singular, como se fosse he, she, it, tá? Então, eu vou procurar uma alternativa que esteja correta. Ela concorda com a ideia de plural dos indivíduos, explicitada pela palavra population, faz sentido. Ela concorda com a ideia de singular, não, porque se fosse singular seria lives, né? Concorda com a ideia de singular, não. Está concordando com population. Não concorda com a palavra porque ela é uma exceção, não. Provavelmente um erro do texto, não, a letra A, né? Letra A. Aqui ela está concordando com a ideia de plural, tá? Na afirmação closing the gap with high income countries, o autor quer dizer que, bom, aqui eu tenho GPD, né? Para quem quiser pesquisar depois, GPD é produto interno bruto, tá? É Gross Domestic Product, tá? Então, closing the gap quer dizer diminuindo o intervalo, diminuindo o espaço, né? Com os países de alta renda, né? Então, quer dizer o quê? Quer dizer que o produto interno bruto do Brasil está aumentando, né? Que os países de renda alta têm contribuído com o produto interno bruto do Brasil? Não, porque o produto interno bruto é só do Brasil, não tem como outro contribuir. Produto interno bruto por pessoa na China? Não. Se ele está diminuindo o espaço, a distância entre os... é porque o do Brasil está aumentando. Na passagem, no trecho, this year Brazil will overtake Britain to become the sixth largest economy in the world. It can be stated that the author is... Tá analisando aqui a questão do uso do will, tá? Describing the course of an action. Will é futuro, tá? O will é um futuro, geralmente que você está fazendo uma previsão, tá? Que você está jogando alguma coisa lá na frente, tipo, isso irá acontecer. Mas é um futuro incerto, não é um futuro que já está, digamos assim, marcado, não é uma coisa agendada, não é uma coisa já organizada para acontecer. Se é uma coisa agendada, tipo um compromisso, daí você diz going to, tá? Então, vai superará, né? Não está descrevendo, mas está fornecendo detalhes, não. Making predictions, tá? Tá fazendo previsão, com certeza. 44. Over the last 2 decades, tá? É a mesma frase de antes, né? Só vai um pouquinho mais. With this, income inequality measured by Gini coefficient has also fallen sharply, caiu drasticamente, diminuindo a média de 1,2% ao ano. With this, com isso, a palavra this se refere ao quê? Nas 2 últimas décadas, graças a políticas governamentais, a pobreza, a média, a taxa de pobreza no Brasil diminuiu pela metade.
Com isso o quê? A diminuição da pobreza, né? Não, porque income inequality vem depois. Para começar, você tem que entender uma coisa, ó. With this está substituindo uma coisa que vem antes. Ele não pode substituir uma coisa que vem depois, tá? Então, é uma coisa que vem antes. Isso aqui vem depois, não pode ser. Isso aqui vem depois, também não pode ser, tá? Está substituindo a taxa de pobreza? Na verdade, não. Ele está substituindo a diminuição da taxa de pobreza. Isso aqui é o inchaço, então seria o aumento, né? E isso daqui é o encolhimento, vem de shrink, que é encolher. Então, aqui é o encolhimento, a diminuição da taxa de pobreza. No trecho, Brazil's economy is forecast to grow by 3.6% this year. A economia do Brasil está prevista para crescer 3,6% esse ano. The word this, a palavra este, se refere ao quê? Bom, nós temos que ver quando que esse texto foi escrito, né? Isso é a primeira coisa que a gente tem que fazer. 2011? 1º de novembro de 2011. Este ano, 2011. Esses dados sempre saem no final do ano, né? Então, provavelmente seja 2011. O ano do calendário que o texto está sendo lido? Não, porque eu posso ler esse texto em qualquer ano depois de 2011, né? O último ano da década? Não. O último, está dizendo a mesma coisa? 2015? Não, 2011. Consequentemente, Brasil could reach its Millennium Development Goal of Poverty Reduction by 2015. Em 2015, ele pode atingir o seu objetivo. Significa que em 2015 terá permissão? Não. Be allowed não é a mesma coisa que could aqui. Ele poderia atingir. Poderia é uma possibilidade. Não é uma pequena possibilidade. O could é uma grande possibilidade, tá? Não é esperado, não. Will have material conditions, né? Terá condições materiais de alcançar. Então, é uma grande possibilidade de alcançar, tá? O could é uma grande possibilidade, não é uma pequena possibilidade. Pode ser concluído pelo texto que o Brasil, que o desenvolvimento do milênio, né, aqueles objetivos que eles têm, né, foi originalmente apontado para, acho que é 10, ele vai atingir 10 anos antes, né, acho que é 2025, que foi falado aqui no texto. Tem alguma coisa aqui, 10 years earlier, aqui, ó. Some 10 years earlier, então é 2025, né? Se ele vai atingir em 2015, era 2025. Eu nem tô olhando aqui nas minhas anotações, mas eu acho que é isso. Deixa eu conferir aqui. Tá certo. Aqui, ó. Conjunções, né? No trecho consequently. Consequentemente, né? Consequentemente é uma conjunção conclusiva, né? Que indica um resultado. Conclusão. So that é finalidade. Para quê? Finalidade. Então, não dá para substituir consequently. However, porém, contudo, é contraste, como se fosse um but. Furthermore é além disso, além do mais, quer dizer, além do mais. Então, é adição. Como se fosse moreover. Nevertheless é contraste também. A única que é conclusiva aqui também é o therefore, que é portanto. Então, é a única que poderia substituir consequently.
tá? Isso daqui a gente tem que pegar uma listinha de conjunção e estudar o significado, não tem fórmula milagrosa, tá? Não existe fórmula milagrosa, gente, tá? Se alguém diz para você, eu vou te ensinar inglês em 6 meses, fuja, corra, porque isso não existe, tá? Tu quer aprender inglês, tu senta e estuda, não tem outro jeito, tá? Eu não conheço outro jeito, eu não vi dar resultado de outro jeito. Então, se alguém sabe, por favor, me mostra, porque até hoje ninguém provou para mim que existe uma fórmula mágica. Tu tem que estudar, não existe outro jeito. 49. It can be inferred from the text that Britain's economy is forecast to grow. Então, a economia da Grã-Bretanha está programada para crescer, está prevista para crescer, não programada, né? Então, de acordo com o texto, nós temos que ver lá no texto. Vamos voltar lá no texto da Grã-Bretanha. Vamos achar aqui onde é que está. Então, o Brasil vai superar a Grã-Bretanha. A do Brasil, que vai crescer 3,6%. Um 1,7%. Não, achei onde é que está. O Brasil vai superar a Grã-Bretanha para se tornar a sexta maior economia do mundo. Produto Interno Bruto por pessoa, ao redor de 11 mil, deve ser libras. Isso daqui é da Grã-Bretanha, tá. Tem crescido numa média anual de 1,7 desde 1990. E o crescimento entre os países pobres tem sido maior, tá? Então, vamos voltar aqui. Tá, esse daqui é do Brasil. Não é mais do que 3,7, não é, não é esse ano, é desde 1990, né? Mais do que necessário, não, é menos do que o necessário para manter ela entre as maiores economias do mundo, né? Então, é a letra D, tá? Aqui, olha aqui, no trecho, but further action is needed. Mas ações adicionais são necessárias, tá? But passa a ideia do quê? De oposição, contraste. Aqui nós temos duas alternativas iguais, ó. E no gabarito eles colocaram lá que pode ser qualquer uma das duas, tá? Assim, ó, A ou E no gabarito. Eu nunca tinha visto isso no gabarito, tá? Tanto faz, uma ou outra, porque elas são iguais. Eu achei que eles iam anular a questão, né? Deveria ser anulada, na verdade, mas, enfim, eles aceitaram as duas. Aqui nós temos um abstract, muito comum nos TCCs, né? Então, nós temos um abstract aqui, em inglês, e daí depois nós temos perguntas sobre o abstract. O título do texto, abstract, means, significa o quê? Bom, um excerpt, tá? É uma passagem retirada de um texto, é um trecho retirado de um texto, então não é um abstract, tá? Resume aqui, gente, é um verbo, significa retomar. Por exemplo, digamos que, por exemplo, aqui eu estou gravando um vídeo, tá? Acontece alguma coisa, eu tenho que pausar o vídeo, então eu pauso o vídeo.
Quando eu for voltar, eu vou dizer I will resume the video. I will resume the recording. Eu vou retomar a gravação. Isso é resume, é um verbo. Não existe outra palavra assim em inglês. Não existe ele como substantivo, tá? Eu procurei, lembrando, gente, eu uso o Oxford e o Cambridge como base, tá? O dicionário Oxford e Cambridge como base. Então, o resume só existe como verbo. Summary seria o que a gente conhece como resumo, que seria um sinônimo de abstract, tá? Briefing. Briefing é uma reunião, é um encontro, tá? Para ser dado instruções para alguma coisa, tá? Tu vai dar informações ou instruções para as pessoas realizarem alguma coisa. Então, não seria o abstract. E resumé não é assim, ele teria que ter mais um acento aqui, que vem do francês, que daí é usado como currículo, né? Como CV também, né? Tá? Mas ele precisa dos dois acentos, que é uma palavra que vem do francês, daí sim é um substantivo utilizado em inglês. Então, o único aqui é summary, tá? Eu fui pesquisar para ter certeza para responder para vocês. 52. The co-references of twofold in the text are. Twofold aqui significa duplo, tá? Que tem duas partes. Então, aqui no abstract, ele fala aqui, ó. The aim of this paper is twofold. Então, o objetivo desse trabalho é ter duas partes, ter duas mãos, duas vias, tá? Então, por um lado, né, nós temos aqui o Computer Assisted Language Learning, que é o CALL, with Foreign Language Pedagogy, tá? And the other, to explore the possible contribution of CALL to FL Pedagogy. Então, nós vamos voltar lá. The second part of the paper points toward new and challenging directions. The first part of the research starts with a brief description, experiences, and continues with a succinct account of the present. Part of the paper points toward new and challenging directions. Some assertions. Então é mais recente. Então aqui, ó, a primeira parte é mais antiga e aqui é a mais recente. 53, assertions, tá? Fui pesquisar também. Assertions são afirmações, tá? Assertions são afirmações, só voltando aqui. É uma afirmação dizendo que você acredita firmemente que alguma coisa é verdadeira, tá? Novamente, tirei do Oxford ou do Cambridge, tá? Especulação é uma coisa que você está afirmando, mas que você não conhece os fatos verdadeiros. Então, não fecha, tá? Assumptions são crenças ou sentimentos que alguma coisa é verdade, então, fecha com assertions. Beliefs são crenças que alguma coisa existe, é verdadeira, é boa e é certa. Então, aqui é só no sentido de ser certo. Então, não fecha com assertions. Truths são verdades, tá? Coisas que não podem ser inventadas. E creeds são crenças no sentido religioso, princípios. Então, não dá. Então, aqui é assumptions, tá? 54. The meaning of account. Account pode ser relatos, descrição, tá? Então, não no sentido de história, nem de narrativa. Briefing a gente já falou, não é uma ficha técnica, mas uma description. E aonde fala lá em state of art, tá? State of art é no sentido de quando você está no estágio mais recente de desenvolvimento de alguma coisa, ou de alguma tecnologia, ou de algum produto. Então, quer dizer, você está ali na ponta,
tá? Você está no máximo do desenvolvimento. Então, seria a letra C, Current Level of Knowledge About Teaching, porque aqui está falando sobre teaching, né? Então, é isso daí, pessoal. Essa análise foi basicamente interpretação de texto, né? Teve pouquíssima gramática, pouquíssima mesmo. Eu gosto muito mais de gramática, mas como me pediram a análise dessa prova, tá aí. Já tenho, acho que mais uma ou duas provas na fila, mas quem quiser entrar lá no grupo e me mandar provas para eu analisar, pode ir mandando, que quanto mais material para o vídeo, melhor. Peço só que vocês me ajudem a compartilhar, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, que isso me ajuda bastante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que o vídeo seja útil para vocês e até a próxima.